é meio estranho a gente falar sobre pessimismo depois do carnaval, no Rio de Janeiro, no verão. Mas, assim, um dos objetivos também do curso é um pouco desfazer uma certa noção de sentido comum que a gente tem em relação ao que é, né, o pessimismo. Porque não é só exatamente falar sobre o pessimismo como uma noção de sentido comum, e sim o pessimismo enquanto tradição mesmo de pensamento, né, enquanto filosofia. O pessimismo em suas várias vertentes, mas que tem uma elaboração filosófica e literária. Porque no final do último encontro, ele é mais voltado para a literatura. Como que essa tradição pessimista, ela se manifesta na literatura ocidental, com bastante força, e particularmente a partir do final do século XVIII, século XIX, quando o pessimismo se torna, de fato, uma moda, né, quase cultural. Então a minha tese, na verdade, quando eu pensei nesse curso, é que a gente está vivendo uma época em que o pessimismo, no sentido comum, faz parte do espírito do tempo. Ele está presente, né, como uma realidade constante. Porque se existe uma coisa com a qual todo mundo, em alguma medida, se preocupa, é a questão do desastre ecológico. É o tema do antropoceno, né, essa ideia do final do mundo, que já foi trabalhada por tanta gente, tipo Viveiros de Castro, a Débora Danowski, né? Naquele livro Há Mundo por Vir, e muitos outros que tomam como tema essa questão da finitude não pessoal, mas a finitude mesmo do mundo, né? E a partir daí tem toda uma ideia interessante também de se pensar o que é um mundo sem a experiência humana. A gente vai falar disso mais à frente. Mas, para além disso, dessa ideia de que o pessimismo ele é algo que faz parte do espírito do tempo, quase que uma atmosfera na qual a gente está mergulhado hoje, ele é uma força muito interessante no campo da criação artística. E pouca gente sabe disso. Mas, por exemplo, os surrealistas, eles trabalharam muito intensamente com o pessimismo como uma força de criação. E quando a gente entra na tradição filosófica do pessimismo e fala, né, dos pensadores pessimistas, que provavelmente eu não sei, mas muito provavelmente vocês nunca ouviram falar em nenhum deles. A gente tem uma lista, eu fiz uma lista aqui dos pessimistas que daqui a pouco eu vou falar. A gente percebe que muitos sistemas filosóficos desses pensadores pessimistas são sistemas altamente imaginativos. Eu gosto muito de uma ideia que está em Borges, o escritor argentino, né, Jorge Luis Borges, quando ele fala que interessa a ele a filosofia como se fosse uma espécie de ramo da literatura fantástica. Ou seja, aqueles sistemas filosóficos são os mais estranhos, os mais abstrusos, né, os mais maravilhosos. Então ele se interessava pelo efeito estético dos sistemas filosóficos. Isso é uma coisa que quem vai ler Borges percebe muito claramente, né, porque os textos dele são recheados de citações, de referências à filosofia, à tradição mística. Aliás, existe uma relação interessante também entre o pessimismo como tradição filosófica e a ideia da experiência mística. Outra coisa que depois é interessante de abordar, quando a gente fala de pensadores, por exemplo, como o Cioran. Vocês já tinham ouvido falar no Cioran? O filósofo romeno, né, escreveu em francês. Cioran tem uma obra vasta. Ele morreu há pouco tempo, não sei exatamente quando, acho que foi na década de 90. E o Cioran, ele era um pensador pessimista, de extração nietzschiana, schopenhaueriana, um pessimista radical. Aliás, eu acho que tem um título de um livro dele, que eu acho um dos melhores títulos da história da filosofia, que se chama O Inconveniente de Ter Nascido. Então, por aí você já tem uma ideia, né, de como é que é. Isso é uma tendência do pessimismo muito forte, chamada o antinatalismo. A ideia, né, de que colocar mais gente no mundo é um equívoco. Que, aliás, eu lembrei disso agora, né? Em Borges, aquele conto famoso Borges, Tlon Uqbar Orbis Tertius, um dos contos mais estranhos do Borges, em que ele fala sobre um planeta imaginário, né, criado por uma sociedade de sábios. Ele fala de um gnóstico de Tlon, que tem essa frase, né, diz: os espelhos e a cópula são abomináveis porque multiplicam o número dos homens. Então tem na tradição pessimista essa ideia de que não existir é melhor do que existir.
que na verdade, no fim das contas, não é muito uma questão, né? Porque a gente não tem como saber o que seria não existir. A gente só conhece a existência. Mas a ideia para o pessimismo, na abstração mais comum do pessimismo, é que a vida é sofrimento. E não é que seja um sofrimento assim, que talvez a gente pudesse evitar. Ele é intrínseco à experiência, para alguns pessimistas, a experiência humana, né? Para outros, a vida enquanto tal. A vida, ela é intrinsecamente negativa. Para o Peter Zapfe, esse outro nome, né, obscuro, Peter Zapfe, foi um filósofo norueguês que só agora, recentemente, foi traduzido para inglês, e que era um dos pais da ecologia contemporânea. Tem uma vertente curiosa dessa relação entre pessimismo também e ecologia. O Peter Zapfe, ele acha que a experiência humana ela é fracassada porque a gente criou consciência. E a consciência é que para ele seria o grande problema do sofrimento. Então, os animais, por exemplo, que, sei lá, tem outro tipo de consciência, que não são exatamente, não no sentido humano, né, não são conscientes da sua condição existencial, não sofreriam esses dramas psíquicos que nós humanos sofremos. A gente criou uma espécie de excrescência em relação à natureza. Nós somos entes que estamos separados da natureza e vivemos sob a ilusão, né, de sermos indivíduos que inclusive querem dominar, né, a natureza. E isso gera mais sofrimento. Então, assim, eu comecei com essa parte mais sombria para deixar claro que o sentido mais comum da tradição filosófica pessimista é bastante negativo, é bastante sombrio. Só que existem potências interessantes no pessimismo que não estão relacionadas, por exemplo, com derrotismo ou fatalismo. Tá? Essa é uma distinção bem importante para a gente pensar por que o pessimismo ele tem uma força importante no presente. Porque ele não é necessariamente uma filosofia da passividade. Tá? Ser pessimista não significa que você tenha, por exemplo, que aceitar as coisas como elas são. Então pode existir uma vertente do pessimismo que se empenha em alterar as condições da existência. É isso que, por exemplo, aparece no livro dessa filósofa contemporânea, né, Amara van der Lugt, holandesa, professora na Inglaterra, na Universidade de St. Andrews. O livro se chama Pessimismo Esperançoso. Meio contraditório, Pessimismo Esperançoso. E nesse livro ela estabelece algumas ideias interessantes em que ela faz uma defesa do pessimismo como algo que é mais sensato do que o otimismo. Aliás, o otimismo, talvez vocês saibam, na tradição literária, filosófica, tem uma certa ironia, uma crítica do otimismo que a gente encontra, por exemplo, em autores como Voltaire, né, no Cândido. Aquele otimismo totalmente sem sentido crítico, que considera que no final das contas tudo vai ficar bem, né, e que muitas vezes leva à inação. Então, paradoxalmente, o otimismo pode levar à inação. Ela fala, inclusive, o tema central do livro é a questão climática, essa que a gente começou a falar. Toda essa angústia, né, que é criada diante da situação do clima que a gente está vivendo hoje. E ela fala que pesquisas que foram feitas com ativistas do clima mostram que os pessimistas, os que têm inclinação pessimista, tendem a sofrer menos do que os otimistas. Porque os otimistas esperam muito e não veem tanto resultado quanto eles gostariam. Ao passo que o pessimista ele está, em certo sentido, mais conformado, né, com a situação. Mas talvez seja interessante a gente começar a discussão indo para a Wikipédia. Porque, assim, o objetivo dessas 3 encontros, da discussão que a gente vai ter aqui, é, primeiro, falar um pouco sobre como o pessimismo é uma espécie de espírito do tempo contemporâneo. Vocês já ouviram essa expressão Zeitgeist, espírito do tempo, né? O pessimismo ele faz parte, eu acho, da atmosfera em que a gente está mergulhado na contemporaneidade e é algo que a gente vê na mídia, nos produtos da mídia. Ele tem um paradoxo interessante, que a gente vive uma sociedade e uma economia de raiz neoliberal que mais ou menos te obriga a ser feliz.
tem um mandato, né, da felicidade. E a ideia de que a felicidade está ligada ao consumo. Quanto mais dinheiro, quanto mais consumo, mais feliz você pode ser. E, na verdade, se você é um pessimista, se você é triste, você é um derrotado, um fracassado. Essa ideia que eu considero totalmente equivocada. Mas é nessa sociedade em que você é obrigado a ser feliz que os problemas psíquicos, a infelicidade, a neurose, o trauma, eles tendem a se multiplicar. Porque essa obrigação faz com que o sujeito se sinta cada vez mais pressionado, né, numa angústia visceral de, a qualquer custo, né, alcançar essa felicidade. Então, o mandato da felicidade acaba gerando, na verdade, mais infelicidade. É um paradoxo semelhante ao que acontece no campo da comunicação hoje. Quando a gente fala que existem muitas tecnologias de comunicação e cada vez menos comunicação efetiva, né, entre as pessoas. Então, o que diz a Wikipedia? O pessimismo é uma atitude mental negativa, em que se antecipa um resultado indesejável de uma determinada situação. Então, o pessimista está sempre na expectativa do pior. Eu acho bom. Porque quando você está na expectativa do pior, se acontece algo um pouco melhor, você já está bem. Mais do que bem até. Os pessimistas tendem a se concentrar nos aspectos negativos da vida em geral. Uma pergunta comum feita para testar o pessimismo é: o copo está meio vazio ou meio cheio? Nessa situação, disse que um pessimista vê o copo meio vazio, enquanto o otimista vê o copo meio cheio. Ao longo da história, a disposição pessimista teve efeitos em todas as principais áreas do pensamento. Bom, esse é o sentido comum da palavra pessimismo. Mas a Wikipédia te dá uma definição do sentido mais filosófico, que é o que realmente interessa a gente aqui. O pessimismo filosófico é a ideia relacionada que vê o mundo de uma forma estritamente anti-otimista. Essa forma de pessimismo não é uma disposição emocional, como o termo comumente denota. Em vez disso, é uma filosofia ou visão de mundo que atribui um valor negativo à vida e à existência. Por isso a ideia do antinatalismo, né? A gente vai ver que tem vários pensadores contemporâneos, inclusive, que trabalham com essa ideia do antinatalismo. David Benatar é um exemplo clássico, né? Essa forma de pessimismo não é uma disposição emocional, como o termo comumente denota. Em vez disso, é uma filosofia ou visão de mundo que atribui um valor negativo à vida e à existência. Os pessimistas filosóficos geralmente defendem uma prevalência empírica das dores sobre os prazeres, que a vida é ontológica ou intrinsecamente adversa aos seres vivos e que a existência é fundamentalmente sem sentido ou sem propósito. Sua resposta a essa condição, no entanto, são amplamente variadas e podem ser afirmativas da vida. Olha a contradição também aí. Então dentro da tradição pessimista, tem uma variedade de posturas possíveis que se situam em relação a essa realidade. Então a gente pode pensar que toda a filosofia pessimista ela parte dessa premissa, que a vida é dor e sofrimento. Isso está na base, né, do grande pessimista, talvez o mais famoso, todo mundo já deve ter ouvido falar, Schopenhauer, né, que foi um grande mestre para Nietzsche. E para Schopenhauer a vida é essencialmente dor e sofrimento porque ela é guiada por uma força que não faz parte da ordem da razão. É a força do que ele chamava a vontade, né? Wille. Essa força da vontade ela não é racional, ela é como se fosse um impulso animal. E ela busca sempre objetos do desejo. Mas evidentemente a gente nunca se satisfaz. Porque você consegue um objeto e imediatamente você passa a procurar outro e assim por diante. A força é essa coisa infinita, não tem fim. E por isso ela gera mais anseio, mais angústia, né? Mais sofrimento. Não à toa, Schopenhauer foi um grande leitor, né, das tradições orientais. Então ele aprendeu bastante com o budismo, e isso está explícito, né, toda a obra dele. Essa ideia, por exemplo, de que nós vivemos uma espécie de um teatro. Essa é uma metáfora, né, que o Schopenhauer usa. Com máscaras, a gente encena personagens na nossa vida cotidiana, mas por trás desses personagens e da máscara o que tem é essa força impessoal, a vontade.
É como se fosse o véu de Maia, né, que tem na filosofia do hinduísmo, e por trás do véu de Maia você tem a experiência, a essência autêntica, que não é alcançável. É como se fosse assim, tipo uma coisa em si, né, kantiana, mas que no fundo é o que dirige a nossa vida. Então é como se fosse marionetes, um teatro de marionetes, sendo guiados por essa força, mas sem consciência disso. Isso é, sei lá, um resumo bem fast food assim, de Schopenhauer. Mas assim, a segunda parte é mostrar um pouco por que eu acho que o pessimismo ele tem forças interessantes para a gente sobreviver ao presente, com toda a carga de negatividade que esse presente apresenta a nós, no cenário apocalíptico, né, que a gente vive hoje. Político, econômico, ecológico, a crise ecológica. Por que o pessimismo ele tem instrumentos, ferramentas interessantes para você criar formas de vida? Tá? Não é autoajuda, o curso não é autoajuda. Mas assim, tem pensadores de diferentes vertentes que produzem visões de mundo, proposições, que são também formas de existência, para você criar instrumentos psíquicos para lidar com esses sofrimentos do mundo, com essas dores, né, do mundo. E aí tem todo tipo de solução possível e imaginário. Eu vou falar aqui essa lista, tá, que eu fiz, dos nomes dos pessimistas. Se vocês conhecerem algum deles, isso é interessante, se vocês conhecerem algum deles, vocês podem levantar a mão. Eu dividi em 3 categorias, é meio arbitrário, tá? Tem os clássicos, que seriam os pessimistas assim mais tradicionais. Por exemplo, os alemães, vocês sabem que o alemão é bem pessimista, né? Essa coisa de ir para a Floresta Negra, viver na cabana, Heidegger, passear pela floresta, é pessimismo na sua vertente mais autêntica. Então tem uma tradição alemã, Schopenhauer e outros pensadores, que é a grande tradição do pessimismo, né? Que é caracterizada por essa expressão que é Weltschmerz, a dor do mundo. Tá? Então vamos lá, os clássicos, né? Que seriam os clássicos. Aliás, também eu estou falando aqui e tal, mas se vocês quiserem perguntar, interromper, tá tranquilo, não tem problema. A gente vai dialogando porque tá bem íntimo, né? Aqui é a nossa reunião. Philipp Meilaender, Bernardão já conhece. Julius Bunsen, Schopenhauer, todo mundo, né? Carlo Michel Stater, Peter Zapfe, Edgar Saltus, Eduard von Hartmann. Agora vem os intermediários, são mais recentes, eu acho, historicamente. Albert Carracou, Emile Cioran, falei do Cioran, Nicolas Gomes Dávila, Benjamin Decasser, e aí vem os mais recentes. Alguns deles estão vivos, né? Ainda hoje. Júlio Cabreira, ele foi professor no Brasil, filósofo argentino, veio para o Brasil, morou muitos anos aqui, foi professor na UNB, tem uma filosofia, uma ética muito interessante, e era um pensador antinatalista e pessimista. Morreu há pouco tempo também. David Benatar, está vivo, se não acho que está vivo. Thomas Ligotti, vivo, né? Thomas Ligotti tem um livro maravilhoso. Não é bom para ser lido à noite, se você estiver em casa sozinho, mas é um livro espetacular. Ele é um grande escritor, ele escreve literatura que em inglês se chama isso de weird fiction, que é meio horror, mas tem também essa coisa da estranheza, tá? Que é muito característica. A gente vai falar disso no final, eu vou trazer o tema da weird fiction também como uma questão contemporânea, como um tipo de literatura muito adequada ao espírito do tempo que a gente está vendo hoje. Eugene Tucker está vivo, professor da New School em Nova York. Drew Dalton, filósofo vivo. Gary Shipley, filósofo vivo. Mara van der Lugt, essa aqui, né? Brad Baumgartner, Joshua Foa Dienstag, Mark Fisher e David Peake. Então essa é uma lista, claro que não é exaustiva. Oi? Dá para fazer um pós-doc todo em filosofia. Tem um livro, eu gosto muito desse livro, em francês, tá? Chama
Les charmes des penseurs tristes, o charme dos pensadores tristes. Porque os pensadores tristes, esses pessimistas, por incrível que pareça, têm um charme. Eles têm um estilo. Todo pessimista, ou quase todo pessimista, é um grande escritor, no sentido do estilo, né, literário. Então você lê o Schopenhauer, você lê Edgar Saltos, você lê o Philip Mainlander, você vê que são estilistas. Então tem uma dimensão estética que é muito interessante nessa reflexão que eles produzem, mesmo enquanto filósofos, você lê como literatura. Nietzsche, que não era exatamente um pessimista, mas que é atravessado, né, pela questão do pessimismo e pelo niilismo, Nietzsche foi um grande escritor, poeta, né, que você lê, né, com as obras de filosofia, e você lê o Zaratustra. Zaratustra é uma obra literária, né? Então, no segundo encontro, a gente vai falar dessa tradição filosófica, principalmente como ela se manifesta na Alemanha, que são esses pensadores como Philipp Menander, o Julius Bunsen, Schopenhauer, né? Mas também entrando em outras vertentes do pensamento pessimista, distração francesa, é o caso de Albert Carracou. Esse é bem desconhecido, né? Bem obscuro. Eu gosto desses caras que são obscuros, assim, os que estão bem à margem, sabe, os marginais. E por isso eu gostava muito, eu gosto muito de Borges, porque Borges é um escritor que trazia referências que a gente nunca sabe se ele está falando de uma referência real ou se ele inventou. Tinha esses jogos, né? Quem já leu Borges sabe que ele era um grande brincalhão com as referências literárias. Mas ele era também, como ele trabalhava, ele foi presidente da Biblioteca Nacional Argentina, e ele era um grande colecionador de enciclopédias. Ele lia, né, todos os assuntos assim mais estranhos possíveis e imaginários. Então era um cara que entendia sobre gnosticismo, sobre cabala, misticismo judaico, entendia sobre filosofia, que lia os autores mais obscuros. Tem um livro até que eu gosto bastante, chama Los Raros de Borges, que é um inventário daqueles personagens que Borges descobriu, né, lendo livros na Biblioteca Nacional, mas que ninguém nunca ouviu falar. Que é o caso do bispo John Wilkins, que ele cita um conto dele, e depois o Foucault vai usar nas Palavras e as Coisas. Quem leu o livro do Foucault, As Palavras e as Coisas, no prefácio do livro tem aquela menção que ele faz à enciclopédia chinesa. E depois ele cita John Wilkins, que foi um cara no século XVIII que inventou um alfabeto, inventou uma língua imaginária. A língua que definia, trazia na própria palavra a definição da coisa, do objeto. Era bem genial, né? Porque você ia aprender uma língua que os signos não eram arbitrários. Eles têm sentido que está dentro da própria palavra. Por exemplo, a palavra fogo, sei lá, a palavra fogo seria deba. Eu não lembro direito, tá? Mas a gente inventa. E a palavra chama seria de, uma parte do fogo. Então, dentro da palavra você ia decompondo e já encontrava o objeto encerrado ali. Uma língua não arbitrária. Que foi um grande sonho do século XVIII, o grande sonho de você reinventar línguas, ou descobrir a língua originária. Isso está no livro do Humberto Eco, A Busca da Língua Perfeita. Livro muito legal, onde ele fala sobre essa obsessão, né, que tinha tudo a ver com o desejo de você recuperar uma linguagem ideal. Mas vamos lá. Por que eu acho que o pessimismo ele é um dado essencial da cultura contemporânea? Quero mostrar para vocês uma cena de uma série que passou há pouco tempo atrás. Isso aqui tudo era... Eu preparei isso para uma fala no Chile. Tá? Depois eu posso mostrar algumas coisas, mas o que eu quero mesmo é mostrar para vocês essa cena de uma série recente que chama True Detective. A primeira temporada. Todo mundo viu essa série? Não? A primeira temporada do True Detective, que é uma história policial, né? Tem dois
tem dois policiais, e um deles é um cara muito simples, popularzão, tomar uma cerveja, de ficar de boas. E o outro cara, o outro policial, ele é um policial muito atípico, porque ele é meio que um intelectual e ele é um pessimista radical. Então é interessante que a dinâmica entre esses dois caras é totalmente oposta. E eles estão investigando uma série de assassinatos ritualísticos. Tem toda uma questão mística que a gente vai falar depois, que é o pessimismo cósmico. Pessimismo cósmico, né? Distração cósmica. Então, nessa cena do filme, eles saíram da cena do crime, onde teve esse assassinato ritual, cheio de símbolos, né, esotéricos, e aí eles estão discutindo essa experiência chocante. E no diálogo, tá, eu não consegui achar uma versão com a legenda em português, mas está em espanhol. A legenda acho que dá para entender. A gente vai tentar dissecar o que tem aí desse diálogo, que é uma expressão nítida do espírito pessimista, que eu acho que faz parte do nosso espírito do tempo hoje. People out here, they don't even know that outside world exists. Might as well be living on the fucking moon. All kinds of ghettos in the world. It's all one ghetto, man. Giant gutter in outer space. Today, that scene, that is the most fucked up thing I ever caught. Ask you something? Christian, yeah? No. What do you got the cross for in your apartment? It's a form of meditation. How's that? I contemplate the moment in the garden. The idea of allowing your own crucifixion. But you're not a Christian, so what do you believe? I believe that people shouldn't talk about this type of shit at work. Hold on. 3 months we've been together, I get nothing from you. Today, what we're into now, do me a courtesy, okay? I'm not trying to convert you. Look, I'd consider myself a realist, but in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Okay, what's that mean? It means I'm bad at parties. Let me tell you, you ain't great outside of parties either. I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. That sounds god-fucking awful, Rush. We are things that labor under the illusion of having a self. This accretion of sensory experience and feeling. Programmed with total assurance that we are each somebody. When in fact, everybody's nobody. I wouldn't go around spouting that shit I was you. People around here don't think that way. I don't think that way. I think the honorable thing for our species to do is deny our programming. Stop reproducing. Walk hand in hand into extinction. One last midnight, brothers and sisters opting out of a raw deal. So, what's the point of getting out of bed in the morning? I tell myself I bear witness. The real answer is that it's obviously my programming. And I lack the constitution for suicide. My luck, I picked today to get to know you. I mean, 3 months, I don't hear a word from you, and you asked. Yeah, and now I'm begging you to shut the fuck up. Então esse diálogo, ele é bem emblemático do que é assim, uma síntese de várias tradições do pessimismo.
Só que ele é muito explicitamente decalcado, e isso está nítido, porque quem escreveu o roteiro, Nick Pizzolatto, escreveu essa série, ele falou sobre isso, né? Esse diálogo ele vem de duas fontes diretamente. Uma fonte é um livro do Eugene Tucker, um dos filósofos que eu citei aqui, contemporâneo, que se chama... Aliás, ficou famoso esse livro, estranhamente. O livro se chama In the Dust of this Planet. Que é uma trilogia, são 3 livros, na verdade. O primeiro se chama In the Dust of this Planet, que o subtítulo é O Horror da Filosofia. E o livro ficou famoso não porque muita gente leu, né, o livro, mas porque, estranhamente, o Jay-Z gravou um videoclipe onde aparecia, num casaco dele, de couro, atrás, a capa do livro, com o título, né? Porque isso é um meio mistério, ninguém sabe direito. Só que isso criou uma espécie de bafafá em torno, né, do livro. E aí, de repente, ele entrou na cultura pop. E, indiretamente, esse livro, né, do Eugene Tucker, dialoga com o livro do Thomas Ligotti, que é a conspiração, se chama The Conspiracy Against the Human Race, a conspiração contra a raça humana, que é basicamente um ensaio sobre o pessimismo. Para quem quer conhecer a tradição, é um bom livro. Eu não acho ele obscuro, é muito bem escrito, o cara é um escritor de ficção, né? E por ali, eu acho que ele não tem tradução em português. Tem contos do Thomas Ligotti que foram traduzidos para o português recentemente. Também é um grande escritor de literatura de horror, para quem curte, né, esse gênero. Mas o ensaio é um ensaio que descreve a tradição pessimista e fala de todos esses pensadores. E vocês notam como é que o discurso dele está pontuado por essas ideias, por exemplo, a ideia da consciência como uma excrescência que é antinatural. Ele chama a misstep in evolution. É um equívoco da evolução. Porque, para o Peter Zapffe, esse pensador norueguês, a natureza ela funciona bem, porque não existe essa consciência para o tempo todo se perguntar o que eu estou fazendo aqui, né? Os animais se alimentam, vivem, se reproduzem, belezinha, não tem trauma, bom, a gente acha também, né? Não tem trauma, não tem neurose, e o ser humano, ele está o tempo todo se perguntando sobre a sua condição de existente. Então, isso, para ele, é um problema no meio da natureza, é um problema da evolução, que criou uma espécie de inabilidade da existência. No momento em que a gente tem consciência, a gente se sente deslocado do mundo em volta, e principalmente o mundo natural, né? O ser humano, a primeira coisa que a gente faz é sair do mundo natural, se distanciar dessa experiência da imediatez, que é uma coisa que o Bataille, que você gosta bastante sim de Bataille, falava sobre o animal, né? Essa relação que o animal tem de imediatez com a natureza. Enquanto que nós temos sempre essa distância, sei lá, se é crítica, mas que de algum modo nos afasta da experiência, por exemplo, de uma temporalidade que eu acho que é bem menos angustiante. Porque, por exemplo, o ser humano tem a experiência do tédio, né? O tédio é um tema do pessimismo. A gente tem que ocupar o tempo para não sofrer, né, de tédio. O tédio é uma das formas, né, do sofrimento que se manifesta para o pessimista. Como o que está a mais da natureza, que é antinatural. Está a mais, e também até no sentido negativo, excrescência como uma negatividade, como algo que dificulta a vida. Porque a vida pura, ela seria uma vida não questionadora. Aí você pode dizer, pô, mas é bom questionar. Claro. Essa é uma pergunta até que não dá para fazer, né? Se você pergunta para alguém, você preferia não questionar a sua existência e viver num estado de bliss, né? De êxtase, que é o que tem no filme Matrix, né? Naquela cena em que o cara oferece para ele a pílula vermelha, a pílula azul. Mas é uma pergunta muito difícil de responder, porque não tem como imaginar o que é você sair da experiência da consciência para ter outro tipo de vivência que não seja essa que está marcada pela pergunta.
pela angústia. Não. Não necessariamente da consciência, mas talvez assim, da subjetividade, da ideia de subjetividade. Quando você tem muito claro a percepção de que você é um sujeito e você está mergulhado numa temporalidade e você vive um mundo que, aliás, o nosso mundo hoje exige cada vez mais estímulo, né? É muito difícil você se sentir entretido. Eu não sei se os animais têm esse tipo de experiência. A minha percepção remota, né, é a ideia de que a temporalidade animal é muito diferente. Então, por exemplo, 1 minuto para nós é muito diferente do que é 1 minuto para um cão ou um gato. E nessa experiência da temporalidade tem sempre, o Kant chamava isso de o eu que acompanha todas as representações. Ou seja, é a minha ideia de sujeito. Eu sou um sujeito que está o tempo todo presente, né, a mim mesmo. Sabe que tem teses interessantes sobre a questão da consciência, que dizem que a consciência ela não é natural, ela surgiu num momento histórico. É polêmica, né, essa ideia. Mas houve, né, um psicólogo que estava ligado à escola de Toronto, o pessoal que estuda comunicação, né, conhece a escola de Toronto, McLuhan, esses autores, né, da escola de Toronto. Teve um psicólogo que chamava Julian Jaynes. Ele escreveu um livro muito interessante, mas muito estranho, que chama A Origem da Consciência na Ruptura da Mente Bicameral. Só o título já dá vontade de ler o livro. A Origem da Consciência na Ruptura da Mente Bicameral. Que ali ele trata da ideia de que a consciência tem uma data de nascimento, que ela surge com determinados eventos históricos, como a invenção da escrita, etc., em que o sujeito adquire uma certa profundidade em relação a si mesmo, e uma distância, né, em relação a si mesmo. Porque uma coisa interessante que ele fala no livro é que muitos dos nossos comportamentos cotidianos não exigem a consciência. O que isso quer dizer? Por exemplo, você vai dirigir um carro. Você não precisa estar consciente de que você está dirigindo o carro. Os seus movimentos são quase que automáticos. E ele vai mostrando no livro vários tipos de experiências cotidianas nos quais a gente não está plenamente consciente, porque ser consciente significa que você está vivendo aquele momento com plena iluminação sobre ele. Né? Então é uma ideia muito interessante, apesar de ser bastante polêmica, mas o livro chama A Origem da Consciência na Ruptura da Mente Bicameral. The Origin of Consciousness and the Breakdown of the Bicameral Mind. Então tem o cara que escreveu o prefácio desse livro, que eu gosto bastante. Infelizmente, a literatura, né, sobre o tema, e depois eu posso, para quem quiser, passar PDFs desses textos, mas infelizmente a literatura esmagadoramente é uma literatura que está em inglês ou francês ou em outras línguas, né, particularmente em inglês. Esse livro se chama On the Verge of Nothing, o Além Impossível do Pessimismo, Gary Shipley, maravilhoso, um livro espetacular. E nesse livro, a pessoa que escreveu o prefácio, ela diz assim, literalmente, o pessimismo é a tonalidade dos nossos tempos. Ou seja, a gente está mergulhado numa atmosfera de pessimismo. Quando eu estou dizendo isso, evidentemente que eu não estou dizendo, tem gente alegre. Aliás, tem gente alegre demais. Eu tenho medo. Eu acho perigoso gente muito alegre. Porque a pessoa que é muito alegre, ela não tem nenhuma consciência dessa dimensão trágica da existência. Você não precisa necessariamente ser derrotista nem fatalista. Tá? Aliás, essa é uma distinção que a Mara van der Lugt faz. O pessimismo não é necessariamente fatalismo. O fatalismo é a crença de que uma coisa negativa vai acontecer e tem que acontecer, sem alternativa. O pessimista tende a achar que o pior vai acontecer, mas o destino não está escrito em letras pétreas. Tá? Então é diferente. Pessimismo não é fatalismo. Nós todos somos pessimistas agora, porque a gente está vivendo esse espírito do tempo, com o pânico do futuro, né? Imagina, assim, a questão até econômica das gerações de hoje
que, quando você compara com a situação, sei lá, de 30, 40 anos atrás, tem todo esse saudosismo de uma época, né, em que você olhar para o futuro parecia uma coisa mais animadora. E hoje a gente tem muita dificuldade em projetar 30, 40 anos no futuro. É como se a imaginação do futuro ela tivesse se apagado. Então o segredo é que eu acho que a gente tem que aprender a imaginar futuros. A gente tem que aprender a recuperar essa força da imaginação que é vital para a vida, a imaginação. Tá? Minha obsessão agora é o tema da imaginação. Porque eu acho que ela está presente na tradição pessimista, eu acho que ela é fundamental como um mecanismo de sobrevivência para o ser humano, e eu acho que ela é a única esperança de criar um futuro político, inclusive, viável. Né? No momento em que você para de sonhar com outras possibilidades, a utopia, por exemplo, desistir das utopias, né? Isso que um autor importante da ciência política chamou a melancolia da esquerda, né? O Enzo Traverso. Melancolia da esquerda. Essa descrença da revolução, da mudança, da transformação, que a gente não tem mais o que ansiar, porque não é um futuro assim que se apresente como algo, uma possibilidade utópica. Então isso é algo que a gente tem que recuperar. E, paradoxalmente, eu acho que tem forças na tradição pessimista que te permitem essa imaginação radical, uma imaginação mais selvagem. O fatalismo é você pensar, acreditar que uma coisa ruim vai acontecer e não há alternativa para evitar isso. Né? O pessimista, ele tende a pensar que o pior vai acontecer, mas aquilo para ele não está determinado a priori. O pessimista é aquele que aceitou o fato de que existe uma incerteza radical no futuro. É a incerteza do devir. O devir, ele é aberto, indefinido. Nietzsche também, né? O homem que... O artista, por exemplo, é aquele sujeito que consegue aceitar de peito aberto o futuro com toda a sua incerteza, com o caos, com a indeterminação. O fatalista, ele acha que já acabou, está determinado, então o futuro está escrito já como uma negatividade radical. Mas como é que você lida aí a tragédia no pessimismo? A tragédia, para mim, ela está muito mais... Se você for pensar assim, a tragédia grega, ela tem uma noção de destino que é irreversível. Então, Édipo, por exemplo, estava destinado àquela experiência trágica, radical, desde o nascimento. Tá? Isso é um sistema de pensamento que era bastante comum no mundo antigo, em que a sua vida, basicamente, era determinada por como você nascia, né? Não estou defendendo aqui a ideia americana, porque tem essa coisa americana, né? De que você pode fazer seu destino. Não é bem assim. Mas, sem dúvida, a gente vive uma experiência hoje que, nesse sentido, é mais aberta do que esse determinismo. Se você nascia plebeu, você provavelmente ia ser plebeu a vida toda. Ou como acontece na Índia, nas castas, né? Brahmanes, né? Os intocáveis, tá? Sistemas de pensamento em que a sua vida está automaticamente determinada por um destino inabalável. O pessimista não é um crente em destino inabalável, em que as coisas estão escritas, não é que tem o livro do destino. Não, o pessimista é aquele que aceita a abertura da indeterminação, de um caos que ele não sabe, né, o que é, mas que tem 1000 possibilidades. Ele é trágico no sentido de encarar a tragédia de frente. Acho que sim. Eu acho assim, as pessoas... Eu tendo a pensar que as pessoas mais interessantes têm uma boa dose de pessimismo. E particularmente pessimismo nesse sentido filosófico. Que é assim, como eu vou minimizar o sofrimento
tá? Porque tem uma dimensão do pessimismo que é muito, digamos, altruísta, que é muito empática, porque ela diz, a vida é sofrimento, a vida é dor e sofrimento, mas o que se pode fazer para diminuir esse sofrimento? Tá? Nesse sentido, no pessimismo, tem algo que aproxima ele do que se chama a tradição utilitarista, que é essa tradição de pensadores como Jeremy Bentham, por exemplo, o cara que inventou o panóptico, né? Porque a tradição utilitarista, ou pragmática, é essa que pensa que tudo que a gente faz tem que ser pensado para melhorar a vida humana, para aperfeiçoar nosso destino, para, né, incrementar as nossas condições de vida. Então tem no pessimismo essa ideia de que se a vida é dor e sofrimento, eu tenho que de alguma maneira tentar produzir alternativas para minimizar esse sofrimento. Agora, veja bem, tem pensadores de todos os espectros, que vai do mais radical pessimismo até os pessimistas assim mais soft, né? Hardcore e soft do outro lado. Então o pessimista hardcore, por exemplo, seria o Philip Mainlander, que eu vou falar no nosso próximo encontro. Philip Mainlander que se suicidou, né? Foi coerente com sua filosofia, que era a filosofia do suicídio. Mas se você for ver, foram poucos pessimistas que se mataram. Poucos. O Carlo Michel Stader se matou, Philip Mainlander se matou, tem mais um ou outro talvez. O Mark Fisher, que sofria de depressão, né? Aliás, uma coisa interessante, né? O Gary Shipley aqui nesse livro ele diz que os depressivos não são bons pessimistas. Não são bons pessimistas. Que é o pessimista, o mais autêntico, é aquele que é pessimista, mas que encontra fontes de satisfação na existência. Ou seja, ele torna a existência uma espécie de arte. Tem uma arte, né, da existência. Essa ideia que está muito profundamente dada nesse livro, que eu vou falar mais depois, né, o do Gary Shipley, que é um livro que cita extensamente dois grandes escritores, Fernando Pessoa e Clarice Lispector. Como é que chegou? A Clarice Lispector está traduzida em várias línguas. Ela nos Estados Unidos, nos departamentos de crítica literária, estudos de gênero, Clarice Lispector é uma referência fundamental. Então, nesse livro, né, ele pega Fernando Pessoa e Clarice Lispector como representantes da tradição pessimista nessa linha do que ele chama, depois eu vou explicar, o pós-pessimismo. Então é muito interessante, porque tem aí também toda uma questão, né, da relação entre pessimismo e imaginação, estética, a literatura como forma de criação, para você imaginar mundos, né? A dor, quando você traz essa coisa da dor, a dor é só para eu definir direito o significado, para eu entender, mas a dor é a dor do padecimento do corpo, porque eu ligo isso com a ideia de tragédia, por exemplo. Dor, porque a gente vive, né, o nosso corpo padece, perece e a gente morre, o destino que a gente vai poder brilhar. Certo. Tipo uma tragédia, assim, tem a ver com essa dor, ou é uma dor subjetiva, ou é uma dor de... Porque também é subjetiva, né, a dor da gente, do nosso corpo padecer, da gente assistir esse padecimento, né, São as duas. São as duas. Eles tomam essas duas, é a dor do padecimento e a dor... Você tem a dor da morte, como dizia o Heidegger, o homem é um ser para a morte, né? Então, você sabe que vai morrer. Para muita gente isso cria, né, já uma angústia existencial. Tem o fenecimento, o envelhecimento, o corpo a decadência do corpo, mas tem a angústia de base existencial, que é uma dimensão fenomenológica, ontológica, e que traz sofrimento a todo aquele que tem pelo menos um mínimo de consciência da realidade, né? Porque aí é que está a distinção entre o pessimista e o otimista. Vamos colocar no grau máximo. Imagina, de um lado tem o super pessimista e do outro tem o super otimista. O super otimista só pode ser um idiota. O super pessimista, ele não é o ideal, mas ele está mais próximo de uma percepção real do mundo do que o super otimista, né? Então, o pessimismo, ele é uma tradição de pensamento que você poderia dizer que é dedicada à lucidez.
que é dedicada a essa visão crítica do real. E não é só o real social, né? Porque a gente pode falar, a vida contemporânea está uma droga, a economia está uma droga, a política está tudo ruim, né? Mas não é só isso, é existencial. Para aquelas pessoas, pelo menos, que sentem que a existência tem implicitamente uma dimensão de dor, de sofrimento, independente das condições de vida. O cara pode ser rico, o cara pode ter 10 automóveis, não interessa. Ele sente que tem uma falta. Essa falta é ontológica. Muita gente vai preencher essa falta pela experiência religiosa. Sei lá. Então, sabe que o Cioran, ele propõe a ideia de uma mística ateia. Uma mística ateia, mística sem Deus, que para ele tem a ver com a experiência do pessimismo. A mística ateia porque tem dentro dessa dimensão dessa tradição pessimista, por incrível que pareça, tem uma certa mística. É uma mística negativa. Uma mística negativa. Sim. Cioran. O Cioran. O Meno, isso. Emile Cioran.